A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14 e versículo de número 4 ao 6, que vai nos dizer assim: A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando nós temos o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido, ninguém consegue se camuflar diante de nós. Aqui nós observamos, irmãos, que Aías, ele estava cego fisicamente, mas espiritualmente ele tinha um Deus que revelava a ele o profundo. Assim é na sua vida. Tem coisas que você não pode ver fisicamente. Tem coisas que você é limitado, é limitada. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: o que você não vê, eu contemplo. E o que você não consegue contemplar, eu te revelo, eu te mostro e não deixo ninguém te enganar. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não deixa ninguém me enganar. Eu sirvo a um Deus que não deixa ninguém me enganar. Irmãos, antes mesmo desta mulher chegar lá, Deus havia chegado primeiro. Antes do engano chegar na vida de um escolhido, na vida de uma escolhida, antes de uma pessoa tentar fazer o mal, Deus, ele é o Deus que mostra. Ele é o Deus que revela para quê? Para que os planos, os intentos malignos não prevaleçam contra os filhos de Deus. Nós servimos ao Deus da revelação. Tem muita gente que não acredita nisso, irmãos. Tem muita gente que não acredita que Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Mas nós que servimos ao Senhor e conhecemos as Escrituras Sagradas, que sabemos que o nosso Deus, desde a antiguidade, já revelava e continua revelando o profundo, precisamos acreditar nisso. Você não pode desacreditar das revelações e andar por aquilo que você está vendo, porque isso não é fé. E Deus lhe chama para andar por fé e não por vista. Deus não chama você para andar segundo aquilo que você está contemplando, para andar segundo aquilo que você está vendo, mas Ele te chama para andar por fé e acreditar nas revelações. Eu não vejo, mas o meu Deus vê. Eu não contemplo, mas o meu Deus contempla, e não somente contempla, Ele revela o profundo. Aías tinha uma convicção: Deus estava falando com ele iria acreditar na revelação de Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não brinca de ser quem ele é. Aías acreditou piamente sem contemplar fisicamente. Muita gente quer contemplar as coisas fisicamente acontecendo, quer ver diante dos olhos delas os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres, para depois acreditar que Deus revela, e as coisas não são assim. Aqui você vê um homem, que era o profeta Aías, que anda inteiramente por fé. E nós precisamos andar da mesma forma que Aías andava, inteiramente por fé. Eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas se Deus está dizendo para eu não ir, eu não vou. Eu não sei o coração desta pessoa, parece que ela é uma pessoa boa, mas se Deus está me dizendo que ela é uma pessoa que é maligna, uma pessoa perversa, eu vou acreditar no que Deus está me revelando. Você que serve ao Senhor, você nunca pode andar por vista. Por quê? Porque se andar por vista, você acaba se destruindo. Se você andar por vista, você anda por sendas tortuosas, por caminhos escabrosos que você pode sim ir à ruína através deles. Declare comigo: o meu Deus está me livrando e eu vou acreditar na revelação dele. O meu Deus está me livrando e eu vou acreditar na revelação dele. O profeta Aías recebeu uma revelação da parte de Deus. E o próprio Deus deixou bem claro: a mulher de Jeroboão vem consultar-te. Ela vai vir aqui e eu vou lhe dizer o motivo que ela vai vir. Ela vai vir porque o filho dela está doente. Ou seja, irmãos, Deus não ocultou nada de Aías.
E assim é na sua história. Deus não vai ocultar nada de você. Agora você precisa acreditar. Tem muita gente que quer ter as revelações. Tem muita gente que quer que Deus revele o oculto, o profundo e o escondido. Deus fala comigo. Deus me mostra. Deus me revela o que está em oculto. Mas quando Deus começa a lhe revelar, você não acredita. Muitas vezes Deus lhe dá sonhos, lhe dá visões, fala contigo mesmo. Você escuta a voz do Espírito Santo, mas você diz, não, isso é coisa da minha cabeça. E nós precisamos ter bastante cuidado com isso. De ficarmos achando que é a nossa cabeça, a nossa mente, que é a nossa própria voz que está falando, sendo que é a voz do Espírito Santo. É por isso que precisamos pedir ao Senhor o quê? Discernimento. Declare comigo, Deus vai me dar discernimento para eu entender perfeitamente a voz dele. Deus vai me dar discernimento para eu entender perfeitamente a voz dele. Irmãos, foi tão, mas tão profundo o que Deus falou com Aías, e ele acreditou tão piamente, ele acreditou tão fortemente naquilo que foi revelado para ele, que a Bíblia diz que quando a mulher de Jeroboão ia chegando, com o ruído dos pés dela, irmãos, quando ela entrava ali na porta, a Bíblia diz que o profeta Aías começa a falar. E ele começa a dizer assim, entra, mulher de Jeroboão. Então você observa que ele já chama ela de mulher de Jeroboão sem ela nem se apresentar. Ela não chegou lá dizendo assim, oh, eu sou mulher de Jeroboão e vim aqui porque eu recebi uma incumbência, uma direção dele para que o nosso filho recebesse uma resposta do Senhor. Não. Você vai observar, irmãos, que ela entrou em silêncio, ela não falou nada. Mas o profeta, como tinha a revelação, sabia que aquela mulher estava pisando ali. Por quê, irmão? Porque Deus revelou a ele. Assim é na minha e na sua vida. Deus revela o profundo. Deus revela o oculto, Deus revela o escondido. Deus não deixa nada permanecer, meu irmão e minha irmã, de pé em oculto na nossa história. Agora nós precisamos acreditar piamente. E é por isso que tem muita gente que sofre. Sofre por quê, irmã? Porque não acredita no que Deus revela. Prefere olhar para a pessoa e dizer assim, ah, mas fulano parece ser legal. Ah, mas ciclano não parece ser da forma que eu estou pensando. E muitas vezes vai deixando para lá muitas coisas que é revelação de Deus, achando que é da própria mente, e passa por sérios problemas, paga altos preços por isso. Aías acreditou, irmãos, piamente. A Bíblia diz que ele deixa bem claro, eu sei que é você. E eu sei o que está acontecendo na sua casa. Eu sei que você veio aqui para me consultar sobre o seu filho. Quando eu vejo o profeta Aías falando assim, irmãos, eu vejo a profundidade da revelação. Eu vejo o quanto Deus ele é detalhista no que ele revela. Tem muita gente que diz assim, ah, irmã, eu sou pega de surpresa, eu sou pego de surpresa com as coisas. Mas se você se conectar com Deus verdadeiramente, se você estiver com os olhos sensíveis, os ouvidos sensíveis, tenha certeza de uma coisa, nada te pegará de surpresa. Por quê? Porque Deus te dará sinais. Aqueles que servem a Deus precisam estar atentos aos sinais. Porque Deus ele dá sinais de que as coisas vão acontecer. Às vezes nós é que pensamos que é coisa da nossa cabeça e muitas vezes deixamos passar desapercebido, fazemos vista grossa e não damos a importância devida à revelação de Deus para a nossa vida. Mas aqui nós aprendemos com Aías, alguém que acreditava piamente nas palavras de Deus. Nós que servimos a Deus precisamos acreditar para depois ver acontecer. E não ver para crer, porque se eu vejo para acreditar, eu estou fazendo como os gentios fazem. Aqueles que não professam a fé, que agem assim, irmãos. Eles veem e eles acreditam. É muito fácil eu acreditar naquilo que eu vejo. Mas difícil é eu acreditar naquilo que eu não vejo. E isso é fé. E Deus hoje nos chama para andarmos por fé. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que me convida a partir de agora a andar por fé. Eu sirvo a um Deus que me convida a partir de agora a andar por fé. Deus ele quer que você aprofunde a sua fé. Ele quer que você tenha os ouvidos espirituais sensíveis. Para quando ele te disser assim, eu não confio em fulana, você não confiar. Para quando ele te disser assim, eu não faço essa aliança, você não fazer. Para quando ele te disser assim, ó, não vá por esta porta, você não ir. Mas você acreditar no que ele está falando, dizendo, o meu Deus falou comigo. E o meu Deus vê aquilo que eu não vejo. O meu Deus sabe do que eu não sei. Os meus olhos são limitados. Não esqueça disso, que você é limitado. Você é limitada, por mais que você seja alguém que ora, que busca, a sua limitação humana não deixa de existir. Você tem limitações, mas o Espírito Santo que habita em você não tem.
Então é o Espírito Santo que traz a revelação para a nossa vida e nos mostra aquilo que está em oculto, e nos mostra quem está tentando nos enganar, e nos mostra quem está agindo com falsidade, e nos mostra quem é perverso, quem é ruim, mesmo que pessoas se enganem, outras pessoas podem até se enganar. Imagine comigo quantas pessoas passaram pela mulher de Jeroboão e se enganaram com ela. Porque até ela chegar à casa do profeta Aías, ela estava disfarçada. E as pessoas não reconheceram a ela. E se o profeta Aías não tem a revelação dos céus, ele também iria passar desapercebido naquilo. Tem coisas que, se a gente não tiver a revelação de Deus, se Deus realmente não nos mostrar, passa desapercebido. E você não pode julgar as pessoas porque elas estão cegas, porque elas não têm a revelação. Você tem, porque Deus resolveu lhe dar. Mas isso não é para todo mundo, é para aqueles que buscam, é para aqueles que acreditam, é para aqueles que creem. Tem muita gente que para de receber as revelações dos céus, irmãos. Por quê? Porque elas desacreditam. Porque elas muitas vezes agem com incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você precisa ter fé para acreditar nas coisas espirituais. Declare comigo: eu vou ter fé e vou acreditar nas coisas espirituais. Eu vou ter fé e vou acreditar nas coisas espirituais. Deus, ele é Deus de profundo, irmãos. E ele quer levar pessoas que estão me ouvindo agora a um nível muito grande de profundidade. Ele quer tirar você do raso. Ele quer te mostrar coisas que muita gente não vê. Ele quer te levar até mesmo a lugares que você, humanamente falando, não consegue ir. Mas ele pode sim te levar através de visões. Ele pode te arrebatar em sentidos e te levar. Porque ele é Deus, irmãos. Nós não podemos limitar ao nosso Deus. Agora, para recebermos com profundidade, como o profeta Aías recebeu, revelações dos céus, precisamos estar sensíveis para ouvirmos a voz de Deus e acreditarmos. Não é somente ouvir, mas é acreditar. Declare comigo: eu não vou somente ouvir a voz de Deus, eu vou acreditar na revelação. Eu não vou somente ouvir a voz de Deus, eu vou acreditar na revelação. Hoje, o Espírito Santo te convida a acreditar. O Espírito Santo te convida a deixar de andar por vista, mas a passar a andar por fé. Lembre-se de uma coisa: o profeta Aías estava cego fisicamente, ele não enxergava, irmãos. Nada que estava diante dos olhos dele ele podia enxergar. Mas ele tinha os olhos espirituais que estavam saudáveis, atentos, sensíveis, sem escamas. E isso é o mais importante. Não adianta você enxergar fisicamente, sendo que espiritualmente os teus olhos estão cheios de escamas, sendo que você está cego, que você está cega espiritualmente. Mas o mais importante é você enxergar espiritualmente. É você ouvir a voz do Senhor nosso Deus nitidamente, dizer: Senhor, eu não estou vendo, mas eu acredito, porque tu sabes de todas as coisas. Porque tu conheces o coração do homem. Porque o Senhor sabe quais são os caminhos, qual é a perversidade, o que está acontecendo. O Senhor vê aquilo que eu não vejo. A certeza que o profeta Aías tinha era na revelação de Deus. E a minha e a sua certeza não tem que estar no que estamos vendo, no nosso campo visual, não tem que estar no advogado, não tem que estar no juiz, não tem que estar nos médicos, mas a nossa certeza tem que estar naquilo que Deus falou. Não sei o que Deus te falou, mas acredite na palavra. Declare comigo: eu vou acreditar na palavra que Deus me entregou. Eu vou acreditar na palavra que Deus me entregou. Deus havia entregue uma palavra para o profeta Aías, uma revelação. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, neste exato momento, que Deus lhe entregou palavras, revelações, direções. E Ele está dizendo para você: não fique com aquilo que os teus olhos estão contemplando, mas fique com a minha palavra. Por quê? Porque quem anda segundo a minha palavra não erra. Quem anda rabasturibianda candaré, quem anda segundo a minha revelação não falha. Quem anda segundo aquilo que eu mostro não se engana. Você vai ver aqui no versículo 6, ouvindo Aías o ruído dos seus pés. Olha só como ele, irmãos, estava sensível espiritualmente. Ele ouviu o ruído dos pés, e a Bíblia diz que quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Ou seja, entre. Pode vir, porque o que eu tenho para te entregar é algo forte. Eu sei o que foi que você veio buscar aqui. Olha, irmãos, o detalhe da revelação. Eu sei o que você veio fazer aqui, eu sei quem é você e sei que você está fingindo. Nada está oculto diante dos meus olhos espirituais. Eu posso não estar enxergando fisicamente,
Mas espiritualmente eu estou sensível à voz do meu Deus. Coisa linda, né, irmãos? O profeta Aías estava tão sensível a ponto de ninguém conseguir enganar ele. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas essa sensibilidade. A sensibilidade à voz do Espírito Santo, a voz do Senhor nosso Deus que fala conosco e nos mostra de maneira clara quem é quem. Sem a gente precisar, humanamente falando, enxergar de maneira clara quem são as pessoas. Deus nos revelou e nós acreditamos na revelação. Declare comigo: eu acredito na revelação. Eu acredito no que Deus me revelou. Eu acredito na revelação. Eu acredito no que Deus me revelou. Não ande por vista, meu irmão. Não ande por vista, minha irmã, mas seja alguém que anda por fé. Porque se você andar por fé, tenha certeza de uma coisa: você nunca vai errar. Se você ouvir a voz de Deus e andar segundo a direção dele, você vai agradecer. Até pelos momentos que você não entendeu, mas obedeceu. Porque você vai ter a convicção de que Deus vê aquilo que você não vê, Ele contempla aquilo que você não contempla. E Ele revela, Ele te mostra e te livra daquilo que você não consegue ver, contemplar e receber o livramento sozinho e sozinha. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando que as tuas direções são diferentes, Pai, das nossas, e o Senhor vê de maneira diferente. Nós contemplamos, Pai, somente aquilo que está diante do nosso campo visual, mas o Senhor contempla o oculto, profundo e o escondido, e através dessa palavra, Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, toda mulher de Jeroboão, Pai, perca as forças na nossa vida. Que venha ser desmascarado todo engano, que venha ser revelada, Pai, toda a verdade. Não deixa nada nem ninguém nos enganar, que nada, Pai, venha passar desapercebido aos nossos olhos espirituais, que os nossos olhos espirituais estejam atentos, sensíveis, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos, sensíveis à tua voz, à tua direção, porque tu és o Deus que contempla aquilo que a gente não contempla. Eu creio que todo laço, Pai, de engano, todo laço de mentira, tudo aquilo que veio, Pai, para tentar nos enganar, o Senhor está lançando por terra, revelando toda a verdade. Revela, Pai, o oculto, o profundo, o escondido. Estamos sensíveis, estamos aptos, estamos prontos para ouvirmos a tua voz, como o profeta Aías. Ele ouviu e acreditou, ouviu e teve convicção. Ribiando Candaraia, que o Senhor vê de maneira diferente e também revela. Ah, Deus, obrigada pela revelação, obrigada pelo nível de profundidade que hoje o Senhor está trazendo para a vida dos teus filhos, meu Senhor. Obrigada por não deixar ninguém enganá-los, porque tu és o Deus que revela. Mesmo que pessoas queiram, mesmo que elas tentem, elas não conseguirão enganar os teus filhos, mas o oculto, o profundo, o escondido será revelado e o teu nome será glorificado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, como foi na história do profeta Aías, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dar novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você
que Ele está lhe dando sensibilidade para que você escute a voz dele e para que você contemple aquilo que você não contemplava. Não se assuste. Se você passar a ver algumas coisas que você antes não via, Deus está abrindo os teus olhos espirituais. E hoje Ele diz para você, faça como o profeta Aías. Prefira acreditar na revelação. Não seja alguém que anda por vista, mas seja alguém que anda por fé. Se você andar por fé, nada nem ninguém vai te enganar. Deus vai te revelar o oculto, o profundo e o escondido. E Ele mesmo vai te mostrar abaixo do candaraia aquilo que estão tentando fazer para te enganar. E você não será enganado. Assim como o profeta Aías não foi enganado pela mulher de Jeroboão, você também não será. Esteja atento, esteja sensível à voz do Senhor e aquilo que Ele mesmo trouxe para você como revelação. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.